Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês um carburador aqui que estava utilizando lá no Maverick, há 18 anos atrás. Olha só o tamanho dessa criança aqui, ó. Vou pegar que ele é pesado, ó. Olha só o tamanho disso aqui. E é um peso danado. Isso aqui é uma Holley 750 CFM a vácuo, né? Queria falar um pouquinho dela, que é muito interessante, né? Essa informação. Há 18 anos atrás, quando comprei o Maverick, né? Ele tinha um câmbio de 3 marchas na coluna e motor V8 302. Porém, o câmbio estava dando problema no acionamento das marchas através da coluna da direção. E eu não encontrava essas peças para poder consertar. E o que foi a opção? Colocar o câmbio de 4 marchas. Porém, na época, quando a gente achou o câmbio, o cara só vendia o câmbio e motor junto. Então, ou seja, câmbio 4 marchas com uma mecânica 302. E o motor do cara estava revisado, né? E o que a gente fez? Comprou esse câmbio, né? Câmbio motor. Na época pagamos R$ 2.500, né, desse câmbio motor, que ele estava revisado, o motor inclusive. A gente colocou no Maverick e a gente retirou a mecânica que estava nele com o câmbio de 3 marchas. E aí eu fiquei com a mecânica sobrando, né? E vale lembrar que na época as peças de preparação eram muito caras. E qual foi a minha brilhante ideia lá? Na época eu estava consultando na internet e encontrei essa Holley, né? 750 CFM anunciada, no valor de R$ 1.200, né? Então, perguntei pro cara se ele aceitava o motor na troca, o cara aceitou, né? Pra vocês terem uma ideia que o motor V8 não era tão caro que nem hoje. Hoje é um absurdo, né? Mas naquela época não era tanto, mas sim, as peças de preparação eram caras. Então acabei pegando esse carburador, né? Uma Holley 750 CFM, com segundo estágio a vácuo, né? Ela tem o afogador eletrônico, né? Eu lembro que você ligava o carro, ele ficava afogado, depois ele voltava ao normal novamente, né? Conforme ele esquentava. Então o segundo estágio dela é acionamento a vácuo, né? Mas é um carburador gigante para o Maverick. Porque assim, não é só por causa do tamanho, mas sim por causa do CFM, né? Ele é 750 CFM. Eu já vi carburador desse tamanho aqui, de 650 CFM, então assim, vai variar bastante, né? Mas esse, no caso desse aqui, era muita coisa para usar no motor original. E até mesmo preparado. Por exemplo, se pegar a preparação que eu tenho hoje no carro que eu estou montando, isso aqui é muita coisa ainda, tá? E eu lembro muito bem, né, cara, que quando ela abria o segundo estágio dela, né, quando eu começava a abrir, você escutava um barulho de ar sendo puxado. Era muito característico, assim, né, o som, né, eu nunca esqueço, né, ficou gravado na memória. Só que dava excesso de combustível, entendeu? Dava muito excesso de combustível, isso aqui. Então a gente ficava até defumado dentro do carro, sabe? Era muito engraçado, cara. Mas é um baita de um carburador, né? E esse carburador ainda tem como você transformar ele para mecânico, né? Tem como comprar, acho que alguns kits que você transforma ele para mecânico, daí você não usa mais esse sistema de vácuo, né? E aí ele fica bem mais esperto para você montar um carro preparado, né? Mas é um baita carburador. Então assim, é muita coisa pro motor, né? Para vocês terem uma ideia, eu posso chutar ali que isso aqui, um carburador desse dá conta de um motor de uns 450, 500 cavalos ou até mais ainda, sabe? Eu já cheguei a ver esses carburadores e motores bem fortes, né, mesmo. Ele dá conta numa boa. Então assim, é uma coisa muito grande para colocar no motor original. E naquela época, mesmo colocando comando de válvula, ainda faltava mexer com escapamento, ignição. Só que mesmo assim, era muita coisa. Você dava muito excesso de combustível, né? Então, ou seja, a gente montou um negócio sem uma orientação, assim, sabe? De falar, pode montar isso aqui, que essa receita vai ser legal. Então era uma coisa que eu não tinha muita informação, não achava muita informação, né? E aí a gente vai buscando coisa na internet e acaba fazendo loucura, né? E eu sei que tem muita gente que chegou a fazer isso na época, né? Esses dias eu assisti um vídeo de um cara que tem um Dodge faz muito tempo e ele falou a mesma coisa, né? Ele falou que ele montou uma preparação antigamente, né? Porém, não era uma receita, né? Ele montou, acho que coisa sem uma base, né? Então, lógico, pode às vezes até melhorar o desempenho, mas não vai ser eficiente, né? Não vai ser nada eficiente. Então, é por isso que eu falo bastante da gente seguir uma receita, levar para pessoas que realmente conhecem, ou senão você pegar realmente uma receita para você seguir na risca, né? E comprando as peças, né? Porque não dá para colocar qualquer coisa no carro. Mas, vale lembrar esses valores, né? Porque é muito engraçado. Por exemplo, imagina só, na época, esse carburador entrou por R$ 1.200. Alguns meses atrás, né? Porque assim, foi questão de, vamos falar assim, acho que foi coisa de 5 meses ali no máximo, né? Entre eu comprar o carro e fazer negócio com esse carburador. Só que há 5 meses atrás, por exemplo, de fazer esse rolo de R$ 1.200,
Eu comprei o carro por R$ 4.500, entendeu? Então só para vocês terem uma ideia, o carro a gente comprou por R$ 4.500, que ele já estava com câmbio 3 marchas, né? E motor V8 302, e o carro estava andando e tudo mais, né? E eu só troquei o motor porque o nosso motor, você já via que ele não estava, sabe, estava um negócio bem usado, né? E aquele motor parecia estar bem melhor, né? Segundo que o cara vendeu pra gente. Então, aí que eu falo pra vocês que o valor tá totalmente diferente hoje, né? Por exemplo, se você entrar na internet, eu até consultei esses dias para ter uma ideia, um carburador desse novo, ele tá por volta de R$ 5.000, R$ 5.500, mais ou menos, pelo que eu vi na internet. E ele usado vai ficar na casa dos seus 2.000, tanto para baixo, né, uns 1.700 por aí, até mesmo um pouco para cima, que eu já cheguei a ver também, né? Com contrapartida, o motor V8 tá lá em cima o preço, né? O motor V8 hoje você vai encontrar ele na faixa dos seus R$ 15.000, isso motor ainda que é para você revisar, talvez, né? Um motor que já está bem usado, né? Já cheguei a ver por 20.000, né? Então tem vários tipos de preço, né? Então depende muito, acho que a época que a pessoa também fez a parte mecânica, né? Por exemplo, vamos falar que se alguém fez uma retífica já faz um bom tempo do motor, deixou ele guardado, né? O motor vai ser, o preço vai ser totalmente diferente. Então vai variar muito conforme o tempo, mas o motor V8 em si tá muito caro hoje, né? Se você entrar no Mercado Livre, você vai ver por 15.000, por R$ 20.000, né? Motores preparados que tem alguma performance ali, ele tá na faixa dos seus 50.000, 60.000, 70.000, você vai encontrar vários ali anunciado nesse preço, né? Então vai muito do seu bolso ali, né? Para você comprar um hoje em dia. Só que naquela época era totalmente diferente. E uma curiosidade bem legal, né? Porque por exemplo, tinha um motor 302 e tinha aquele motor 292, né? Que era usado nos Galaxy, se eu não me engano, né? E era um motor que não era tão procurado até hoje, sabe? Ele já tem um valor totalmente diferente do 302, sabe? Ele é bem mais abaixo. Mas naquela época ele valia muito menos ainda. Ele valia muito menos ainda. Sabe por quê? Eu encontrei um por R$ 300 naquela época e eu acabei comprando. Eu comprei esse motor, deixei ele guardado um bom tempo, né? E eu fui fazer a venda dele, eu acho que fazem cerca de, acho que uns 6 anos atrás. Por quê? Porque daí eu vendi ele, né? Porque eu pensei em fazer algum projeto com esse motor, porém eu sabia que eu estava com mais carro, que ia ficar um negócio mais delicado, e aí eu precisava dar um fim nele, né? Só que daí eu tive a brilhante ideia de comprar uma Vespa. E o que eu fiz? Eu vendi o motor para comprar a Vespinha, que tá lá no cantinho, tá vendo? Tá lá no canto, né? Então acabei, para não colocar mais dinheiro e tudo mais, né? Eu vendi esse motor para pegar a Vespa. Então para você ver como que era muito barato. Hoje eu já cheguei a ver motor desse anunciado por, acho que foi R$ 8.000, por aí, se eu não me engano. Era alguma coisa assim, né? Então hoje está bem diferente também, mas não chega nem perto do motor 302. Mas vale lembrar que é legal comparar essas coisas, né? Porque as peças de preparação naquela época eram muito caras. Então o carburador, assim, entrou por 1.200. Eu lembro que na época o coletor de admissão, isso é carburador, porque assim, eu acho que ele já estava usado. Quer dizer, acho não, ele estava usado esse carburador. Mas se você comprasse um novo, com certeza ia ser muito mais caro. Mas, por exemplo, um coletor de admissão que você tem que comprar para colocar a quadrijet, né? Naquela época ele era por volta de uns R$ 1.200, ó, por aí, eu acho que era, naquela época lá, isso 18 anos atrás. E qual que foi a minha opção, né? A gente conversou com um cara em São Paulo, né? Um dia eu fui visitar uma garagem de um cara, né? Até para ver uma carcaça de Maverick que ele tinha. Aí ele me aconselhou, falou, cara, se vocês não querem gastar no importado, né? Tem um cara aqui em São Paulo fazendo um coletor, né? Ele pega a base do Maverick, né? O coletor do original do Maverick, e ele faz uma alteração ali que você coloca o quadrijet, né? Então ele tem um encaixe certinho pro quadrijet, né? Então fica a entrada ali dele fica bem maior, né? Enfim, e a gente comprou esse coletor. E na época foi R$ 500, né? Esse coletor, só para vocês terem uma ideia. E olha que é uma coisa artesanal, não era um coletor importado, apropriado geralmente para quadrijet, né? Foi um coletor adaptado. Inclusive eu tenho ele guardado hoje. Então é muito interessante que com R$ 4.500 você comprava a peça, quer dizer, comprava o carro inteiro, né? Um Maverick no caso, que eu comprei. Porém, as peças você gastava um absurdo, entendeu? Então se você fosse montar uma preparação naquela época, você gastava brincando mais do que o dobro do valor do carro ali, né? Por exemplo, se eu paguei 4.500, você ia gastar seus 10 pau para mais ali para montar um motor bem bacana ali, talvez, tá? Então, assim, era bem salgado, né? É bem diferente. Então, era mais isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, que é uma curiosidade bem legal, né? A gente comparar esses preços aí de antigamente com os de hoje, né?
E pra mim foi legal, sabe? Por mais que foi umas coisas que eu coloquei no carro que não tinha tanta eficiência, foi divertido, né? Porque era uma puta empolgação, né, cara? A gente colocou isso aqui no carro e falei, nossa, cara, vou acelerar ele agora pra ver como que tá, né? Pode ser que às vezes melhorou um pouquinho, né? Mas eu sei que tava dando excesso de combustível, mas a gente se empolgava, né, cara? Parecia que a gente tava voando com o carro, né? Então era bem interessante. Mas é isso aí. Um grande abraço pra vocês, tudo de bom.